No capítulo anterior, você ficou sabendo como o Lampião agiu durante os anos de 1928 e 1938 na região do São Francisco. Hoje, você vai conhecer os detalhes do ataque da polícia à Grota do Angico, que resultou na morte dele, de Maria Bonita e de parte do grupo de Foras da Lei. Então vamos em frente e siga com a gente. Há quem diga que o motivo de Joca Bernardo delatar Pedro de Cândido foi a inveja. Dizem até hoje na região que o delator não se conformava com a deferência com que o colega coiteiro era tratado por Lampião, enquanto ele, Joca, era desprezado por Corisco. Na Vila da Pedra, Bezerra consegue por empréstimo junto ao sargento Odilon Flor, chefe de uma volante baiana que passava pela região, uma moderna submetralhadora. Em Piranhas, Aniceto junta 12 homens no pequeno caminhão e na manhã do dia 27 de julho parte pelo meio da feira da cidade, anunciando aos quatro ventos que iria combater Lampião num lugar distante. Ele tinha certeza que logo a rede de coiteiros faria com que a informação chegasse aos ouvidos dos cangaceiros, que relaxariam a segurança, fato que acabou ocorrendo. No início da tarde de 27, Bezerra, que traz consigo o aspirante Ferreira, cuja volante estava na área, vai ao encontro de Aniceto no meio da caatinga. Longe da vista de seus soldados, os três montam uma operação sigilosa. Composta por 50 homens, a volante entra em Piranhas à noite, embarcando em 3 canoas amarradas umas às outras, como se fosse um só barco. A primeira parada é no povoado de Entre Montes, onde Pedro de Cândido é capturado e torturado, acabando por confessar que Lampião está na Grota do Angico. A coluna policial atravessa o rio, arrastando também Durval, de 17 anos, irmão de Pedro, que foi o último a levar encomendas para os cangaceiros na grota. Dividida em 3 grupos de combate, a volante inicia por volta das 4h30 da manhã a marcha pelos leitos pedregosos dos riachos secos que conduzem ao coito. À frente, sobre as miras de suas armas, seguem os irmãos que guiam a tropa. Só então Bezerra revela aos soldados que logo mais eles iriam topar com Lampião e seus cabras. O clima fica tenso e alguns tomam goles de cachaça misturado com pólvora para dar coragem. Cerca de 650 metros após o início da caminhada desde a margem do São Francisco, a vanguarda do aspirante Ferreira dá de cara com um cangaceiro amoroso, que fora a um caldeirão buscar água empoçada para fazer café. Surpreso e nervoso, o soldado Abdon abre fogo, mas erra e o bandido foge. Em seguida, toda a tropa dispara contra o bando. Lampião, já caído, é fulminado por um tiro de misericórdia na cabeça, enquanto outros soldados lhe desferem coronhadas no crânio. Na troca de tiros, que durou apenas 5 minutos, 11 dos 35 cangaceiros acampados na grota são mortos e 24 conseguem escapar. Entre eles, 3 estão feridos. O soldado Adrião Pedro de Souza foi a única vítima fatal entre os policiais. Já o tenente Bezerra e o soldado Guilherme Silva são baleados sem gravidade. Os cangaceiros abatidos são decapitados e os valores que carregavam, como dinheiro, joias, ouro, prata e pedras preciosas, produto dos roubos ocorridos durante 20 anos de atuação criminosa, são saqueados pelos vencedores,
ensandecidos pela cobiça. Além de Lampião e Maria Bonita, morreram em Angico Luiz Pedro, Enedina, Quinta-feira, Marcela, Elétrico, Luiz de Teresa, Mergulhão, Alecrim e Colchete. Entre os 24 bandoleiros que escaparam do confronto estava José, um jovem de 17 anos, sobrinho de Lampião, filho de Virtuosa, que entrara no cangaço apenas 3 dias antes do tiroteio que pôs fim à vida do tio famoso. Os corpos dos 11 cangaceiros mortos e decapitados em Angico ficaram insepultos, sendo devorados pelas aves de rapina e pelos animais que habitam a caatinga. Com o tempo, as ossadas foram arrastadas pelas enxurradas ocasionais que desaguam no São Francisco, transformando o Velho Chico no túmulo fluvial de uma parte da história do cangaço. Não vim ao mundo pra chorar miséria e também não gosto de te ouvir chorar. Não vim ao mundo para ouvir lamúrias, pois eu nesta vida quero só gozar. Não vim ao mundo pra chorar miséria e também não gosto de te ouvir chorar. Atenção, amigo ouvinte, interrompemos nossa programação para uma notícia de última hora. A Rádio Mandacaru, a voz das Caatingas, informa em edição extraordinária. E atenção, muita atenção! Porto da Folha, Sergipe, manhã de quinta-feira, 28 de julho de 1938, urgente. Nosso correspondente no estado de Sergipe acaba de informar que o cangaceiro Lampião foi morto hoje na Grota do Angico, localizada no município de Porto da Folha, às margens do rio São Francisco, distante 198 quilômetros de Aracaju. Virgulino Ferreira da Silva, que há 20 anos aterrorizava os sertões de 7 dos 9 estados nordestinos, morreu por volta das 5 horas e 20 minutos desta manhã de quinta-feira, juntamente com a sua companheira Maria Bonita e mais 9 companheiros de crime. Ainda segundo nosso correspondente, Lampião e seu grupo foram atacados de surpresa por uma patrulha volante do Regimento Policial Militar do estado de Alagoas, sediada na vizinha cidade de Piranhas e comandada pelo primeiro-tenente João Bezerra da Silva. Outras informações recebidas via telégrafo dão conta de que os 11 bandidos mortos tiveram suas cabeças decepadas e que o soldado Adriano Pedro dos Santos, conhecido como Adrião, morreu em combate, ficando feridos o comandante Bezerra e o soldado Guilherme Francisco da Silva. Informou a Rádio Mandacaru em edição extraordinária, num oferecimento do querosene Jacaré, o combustível do Brasil moderno. Piranhas, Alagoas, tarde de quinta-feira, 28 de julho de 1938, urgente. Nosso correspondente no estado de Alagoas acaba de confirmar que as cabeças de Lampião, Maria Bonita e de mais 9 cangaceiros mortos na manhã de hoje, na Grota do Angico, em Porto da Folha, em Sergipe, estão expostas neste momento na escadaria da Prefeitura de Piranhas, juntamente com armas, chapéus, cartucheiras e outros objetos pessoais dos membros do bando. Assim que a notícia da morte do rei do cangaço se espalhou, centenas de moradores da região se dirigiram à cidade ribeirinha para confirmar a informação. Pessoas que conheciam Lampião pessoalmente reconheceram imediatamente a sua cabeça. De acordo com informações colhidas na cidade alagoana, há um clima de festa entre a maioria da população que desde 1928 sofria com os constantes ataques dos cangaceiros. Telegrama enviado há 10 minutos à nossa redação informa que o coronel Teodoreto de Camargo, comandante-geral do Regimento Policial Militar de Alagoas, e o tenente-coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, comandante do 2º Batalhão Regimental, sediado em Santana do Ipanema e responsável pela repressão ao cangaço na região, já estão em Piranhas, onde cumprimentaram o tenente Bezerra e seus comandados.
O interventor federal em Alagoas, Dr. Osman Loureiro, enviou mensagem ao presidente Getúlio Vargas, comunicando a morte do famoso Facínora e enaltecendo a atuação da Força Volante Estadual pelo sucesso da missão que acabou exterminando o Lampião e parte do seu bando. Após o sepultamento do soldado Adrião Pedro de Souza em Piranhas, na sexta-feira, 29 de julho, a Volante seguiu em comboio, passando por Olho d'Água do Casado, Talhado e Pedra de Delmiro, onde as cabeças foram novamente exibidas ao povo, seguindo viagem a Santana do Ipanema. Acaba de chegar a esta cidade, sede do 2º Batalhão de Polícia, o cortejo trazendo a cabeça de Lampião Maria Bonita e mais 9 cangaceiros mortos na manhã de anteontem na Grota do Angico, em Sergipe. Antes que fossem mostradas ao público, os crânios receberam injeções de formol para resistirem à viagem que prosseguirá até Maceió. O produto também foi adicionado às latas, nas quais os mesmos estão sendo transportados. Em seguida, os policiais da Volante desfilaram pelas ruas de Santana, acompanhados por banda de música, enquanto as cabeças eram exibidas na escadaria de uma igrejinha no centro da cidade. O comércio e as escolas foram fechados para que a população pudesse assistir e participar das comemorações pela morte do Rei dos Cangaceiros. Um clima festivo toma conta do município, que recebe grande número de curiosos, vindos até mesmo de outros estados, além de um considerável grupo de repórteres dos principais veículos da imprensa nacional. Na manhã de domingo, 31 de julho, o cortejo policial passou por Palmeira dos Índios e Limoeiro de Anadia, fazendo nova exibição dos troféus de guerra. Ainda naquele domingo, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram levadas de caminhão a Maceió. As demais foram enviadas por trem especial e chegou à capital alagoana na segunda-feira, 1º de agosto. Maceió, Alagoas, noite de domingo, 31 de julho de 1938, urgente. Os moradores do bairro do Bebedouro foram os primeiros de Maceió a testemunhar a entrada na capital alagoana da comitiva trazendo os troféus de guerra do vitorioso combate da Volante do Tenente Bezerra com um bando de Lampião. A exemplo de todos os lugares por onde passaram, os soldados exibiam as cabeças, recebendo aplausos do povo, embevecido por ver de perto o crânio do mais famoso cangaceiro dos sertões e dos seus companheiros de crime. A parte da população que achava que Lampião era imortal e jamais seria alcançado pelos braços da lei, agora deparava-se com a sua cabeça decepada. Em determinado momento, um homem do povo pediu para abrir o olho direito de Lampião para ver se havia o sinal do glaucoma que o cegava e que fez com que ele recebesse da imprensa o apelido de Rei Vesgo. Atendido, o cidadão constatou que a cabeça, mesmo deformada por um tiro e pelas diversas coronhadas que recebeu no angico, que lhe quebraram o nariz e a mandíbula, era mesmo de Lampião, já que o olho embranquecido pela doença não deixava dúvida sobre a identidade do morto. Levado ao quartel-geral da polícia, na Praça da Cadeia, os restos mortais do Rei do Cangaço, de Maria Bonita, sua companheira de jornada, foram mostradas orgulhosamente da sacada do quartel ao povo, que lotava a praça às 21 horas deste domingo pesado e, ao mesmo tempo, festivamente alegre. Ainda nesta noite, as cabeças foram entregues ao legista Lages Filho, do IML da Santa Casa, encerrando uma procissão macabra que teve início 4 dias antes em Piranhas. Após a autópsia feita na Santa Casa, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram remetidas para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde permaneceram expostas por 30 anos. Em 6 de fevereiro de 1969, foram sepultadas por ordem judicial no Cemitério dos Lázaros, na capital baiana, juntamente com as de Azulão, Zabelê, Canjique e Maria Dora, cangaceiros eliminados em 1933, em Monte Alegre, na Bahia. Na mesma ocasião e local, também foi sepultada a cabeça de Corisco,
morto em 1940 pela volante baiana, comandada pelo tenente Zé Rufino. Já as cabeças dos outros 9 bandoleiros chefiados por Lampião e mortos com ele Maria Bonita em Angico, foram enterradas no cemitério São José, em Maceió, no dia 2 de agosto de 1938. Em 2002, os crânios do rei e da rainha do cangaço foram exumados pela família, estando hoje na cidade de Aracaju, em local não revelado. Informou a Rádio Mandacaru em edição extraordinária, no oferecimento do Querosene Jacaré, o combustível do Brasil moderno. Esta é a bela, histórica e charmosa cidade de Piranhas, engastada nos morros que margeiam o lado alagoano do Rio São Francisco, no noroeste do estado, a 300 quilômetros da capital Maceió. Foi dela que partiu, na noite de 27 de julho de 1938, a patrulha volante da Polícia Alagoana, que na manhã posterior atacou e dizimou Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros dos 35 acoitados na Grota do Angico, 13 quilômetros rio abaixo, em território sergipano. Pois é, pessoal, então simbora pro Angico. E aí, Zé Brejeiro, tudo em riba? Tudo beleza. Então, meu amigo, liga o motor e toca o barco. Já liguei. Quanto tempo até o nosso destino? Rapaz, nesse barco aqui uns 20 minutos. São 13 quilômetros. Certo, certo. E você, Lindaura, tá confortável por aí? Tô sim, tudo certinho. Então vamos lá refazer o caminho das volantes daquele 28 de julho de 1938. Escuta, você acredita que as armas automáticas utilizadas pelas volantes, como as submetralhadoras, tiveram realmente um papel fundamental na derrota dos cangaceiros em Angico? Sem dúvida, a partir do final de 1936, quando elas começaram a ser usadas ainda de modo incipiente pelas forças policiais, o poder de fogo das volantes aumentou consideravelmente. E é verdade que neste documentário estão sendo usadas armas originais que estiveram no combate durante as cenas de reconstituição do tiroteio final. Isso mesmo. Após intensa pesquisa, nós conseguimos localizar 6 armas que estiveram no confronto final de Angico. Na busca pelas armas que foram utilizadas pela tropa volante alagoana, comandada pelo tenente João Bezerra, durante o ataque à Grota do Angico, em 28 de julho de 1938, nossa equipe esteve no Museu Particular do escritor e historiador João de Souza Lima, na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia, região do Raso da Catarina, onde Lampião e seu bando atuaram com muita intensidade. No rico e diversificado acervo, encontramos, além das armas que participaram do combate, objetos pessoais dos cangaceiros, soldados e coiteiros, como cartucheiras, bornais, chapéus, colares, joias e documentos escritos pelos protagonistas do período do cangaço. Posteriormente, fizemos gestões junto à Polícia Militar do Estado da Bahia, onde localizamos a submetralhadora Bergman, emprestada pelo sargento Odiron Flor, da volante baiana, ao tenente João Bezerra, na véspera do combate do Angico. No terceiro capítulo de Os Últimos Dias do Rei do Cangaço, você vai saber que tipo de armas foram utilizadas durante o tiroteio travado em Angico, o último covil dos bandoleiros, bem como as versões sobre a morte de Lampião. Então fique ligado e embarque com a gente nessa aventura pelo tempo.